Boa tarde. Eu estava aqui com o meu áudio fechado, abri o áudio aqui do gravador e não abri o áudio principal. Obrigado, Luciano. Então, eu sou Guido Schwartzman, diretor de conteúdo da Caerte. Eu reforço o pedido para que todo mundo feche os microfones e destaco que após a palestra o nosso convidado vai interagir com o público num tempo reservado só para as perguntas e as interações de todos, que devem ser feitas preferencialmente pelo chat. Eu faço as perguntas aqui, leio para ele e a gente interage. O nosso presidente Silvano Silva pediu desculpa a todos, ele tinha um evento marcado para esse horário e não pôde adiar, portanto ele faz uma saudação em nome da Caerte a todos e justifica a ausência dele. E por isso eu já vou então à apresentação do nosso convidado de hoje, antes destacando a presença entre a gente aqui da nossa vice-presidente adjunto da Regional Oeste, Odete Marasquim, do jornalista Jailson de Sá, do Acontecendo Aqui, e de Alexandre Barros, ex-presidente da ERP, que também nos prestigia aí com a sua presença. Muito obrigado a todos. Quem mais estiver, depois a gente vai registrando a presença de outras pessoas que são da diretoria da Caerte ou ex-presidentes de alguma entidade. Nosso convidado de hoje é jornalista, formado pela PUC do Rio Grande do Sul, tem pós-graduação em liderança estratégica de negócios e pessoas pela ISPM do Rio Grande do Sul, foi professor do curso de locução para rádio e TV entre 2007 e 2012, começou a trabalhar no rádio em 1992, portanto tem história para dividir com a gente, né, Luciano? Tem experiência. Foi comunicador da Rádio Atlântida de Porto Alegre, mais tarde liderou a Rádio Atlântida de Santa Cruz. Em 2003, novamente em Porto Alegre, passou a ser o responsável pela gestão da Rede Atlântida. Em 2007, participou do projeto de reposicionamento da Rádio Itapema, em Caxias do Sul e Santa Maria. Em 2012, assumiu a gestão da Rede Gaúcha Sat, com o desafio de organizar os processos relacionados às filiadas. Em 2015, contribuiu com o processo de reorganização da Rádio Farroupilha, incluindo a estratégia de reorganização e migração para o FM, né, no FM. Recentemente participou do grupo que desenvolveu a estratégia de execução de uma nova rádio em Porto Alegre, no segmento popular, que é a 92 FM. Foi vice-presidente de marketing da Agert, portanto também tem essa experiência com associativismo e atualmente é empreendedor e consultor com foco no meio rádio. Então eu dou aí boa tarde ao Luciano Costa, agradeço mais uma vez por aceitar o convite da Caerte e deixo a palavra já aberta contigo para explicar para a gente, afinal, por que o rádio mais humano, Luciano, é mais rentável. Boa tarde. Boa tarde, obrigado Guido, obrigado a todos aí da diretoria. Meu segundo contato com a Caerte, né? Eu tive presente no congresso, 17º congresso, se não me engano, em 2017, lá em Balneário Camboriú. Tive a oportunidade de compartilhar conhecimento com vocês lá naquele evento, um belo evento também. Eu tô, nos últimos dias, dei uma olhada aqui, estou olhando o site de vocês, assim, eu quero começar já dando os parabéns pela organização de vocês, já estão preocupados com LGPD, que é uma coisa super importante, delicada, que tem que estar na pauta de todo mundo. Eu já vi que vocês já têm até uma cartilha aqui para o associado, isso é muito bom. E eu sou um entusiasta do rádio, né? Eu sou apaixonado por rádio, por comunicação, eu sou um jornalista, mas que na maior parte da minha história eu fiz gestão de pessoas e de negócio. E isso me fez, assim, cada vez mais ter essa vontade de tocar negócios, estratégia, buscar resultados, aprender a compreender as mudanças de comportamento, todas as transformações que houve, em especial nesses últimos anos, né, na última década, nas últimas décadas, enfim. Mas eu sempre gosto de começar a falar lembrando um pouquinho da nossa origem, lá, do que a gente era em 1930, 1940. Comemoramos agora, né, semana passada, 70 anos de televisão, mas até 50, até 1950 era o rádio, né? Então nós tínhamos lá o PRK-30, Edifício Balança Mas Não Cai, programas de auditório, coisas que reuniam as pessoas, né, a sociedade, as famílias em volta do rádio. O Assis Chateaubriand trouxe lá os 200 aparelhos de televisão, né, em 18 de setembro de 50. Se imaginou à época que haveria um momento de fraqueza para o rádio, né, com o fortalecimento da televisão, mas a gente percebeu, a gente não, porque eu não estava nascido ainda, estou falando de contexto histórico, a gente imaginou, viu, percebeu e depois se concretizou, né, que houve um período de maturação para a TV, mas o rádio sempre seguiu se adequando a todas as transformações. Eu não quero só falar sobre o digital, sobre o que acontece hoje.
A gente tem que lembrar disso em relação ao rádio, né? Como ele conseguiu ter fit, ter relação, adequação com todos os momentos que aconteceram na história dele, né? Com a chegada da televisão, depois com o FM, né? A entrada do FM ali nos anos 70, a qualidade do som do rádio, veio os anos 90, depois a internet, nos anos 80 ainda foi um ano de televisão, né? Porque as bandas, a música virou clipe, né? Começou a se difundir no mundo todo o clipe de música, a imagem para o áudio, mas o rádio sempre seguiu daquele seu jeito, se adequando a todas essas transformações. Tanto é que hoje o rádio ele pode ser televisão, ele pode ser impresso, ele pode ser um stand-up, ele pode ser um livro, ele pode ser um bar, ele pode ser um montão de coisas, né? Eu sempre faço essa analogia com um smartphone, né? Que o smartphone tem uma infinidade de possibilidades para o seu usuário e até um telefone, que é o que a gente menos usa no smartphone, é um telefone, né? Que é a origem dele. O rádio ele é uma infinidade de coisas. E esse mundo, eu me sinto um privilegiado por ter começado lá no início dos anos 90 e por ter pego toda essa transformação, né, do analógico para a percepção digital. E parafraseando o Dado Schneider, que é um palestrante, professor aqui do Rio Grande do Sul, né, essa transformação aconteceu bem na minha vez, bem na nossa vez. Eu entendo que daqui a alguns anos, 50, 60 anos, a gente vai ser estudado, né, pelas gerações lá como sobreviventes dos caras que conseguiam viver com 4G, com 5G, com 8K, com 4K de imagem, né? E como é que a gente conseguia sobreviver sem ter a internet no ar, né? Então, nesse mundo todo maluco, a gente acabou vivendo, depois de 102 anos, né, uma pandemia completamente diferente daquela lá de 1918. Uma pandemia tecnológica que nos aproxima num evento como esse, que faz reduzir custo de operações, que faz radiodifusores, empresários perceberem que é possível tocar um negócio com tecnologia, mesmo que eu tenha percebido nos últimos anos que a qualidade, né, isso é uma coisa que eu vou entrar no lado humano em seguida, a qualidade em alguns momentos ou em alguns casos pontuais tenha ficado em segundo plano, em função de toda essa diversidade de fontes, né, de emissão, de geração de conteúdo, de notícia, de informação. Mas a gente segue tendo essa importância por um fator fundamental, que é exatamente onde eu vou entrar agora, que é na questão humana, né? Essa frase da minha empresa, né, ser um negócio mais humano, mais rentável, ela não é por acaso. Eu tenho essa visão de empresário e eu sempre alerto os meus clientes que tem uma questão primária que a gente tem deixado para trás nos últimos tempos. Nós temos a cultura da era industrial, né? A gestão vertical, né? O de cima manda, vai obedecendo, é pago para isso, e assim sempre foi, né? E o que eu estou dizendo agora não é uma questão atual, deste momento, deste ano. Já faz alguns anos que se faz necessário uma gestão horizontal, né? Porque muitas vezes as soluções, a geração de resultado, de economia no nosso negócio, pode estar dentro da própria equipe, né? Com pessoas que não se sentem, eu não gosto muito desses termos em inglês, assim, mas empoderadas em falar, né? Tendo a possibilidade de falar, mas muitas vezes eu já percebi muito isso na minha vida. Eu trabalhei em corporação quase 25 anos, que tu tens que dar oportunidade para as pessoas falarem, tu tens que ter momentos de ouvir as pessoas. Eu sou um fã da filosofia oriental Genba Genbutsu, né, que é o diretor, o CEO, o dono da empresa, tirar a bunda da cadeira e ir lá para baixo para ver como as coisas realmente funcionam. O Max Geringer fez isso há alguns anos no Fantástico, teve um quadro lá, que eu não vou lembrar o nome agora, que os proprietários, né, os empresários
se disfarçavam, né? E entravam em suas empresas como novos estagiários ou novos empregados e acabavam tendo descobertas reveladoras ali com processos, coisas rotineiras, processos mal executados, mal criados, processos fora de validade que não funcionam mais. Então, é super importante, eu sempre procuro entrar num primeiro ponto, que é o lado humano. Ele parece uma obviedade, assim, o que eu estou dizendo, mas na correria do dia a dia, na meta, pagar fornecedor, pagar encargo, pagar, consertar transmissor, pagar conta de luz do transmissor, tu acaba deixando de lado essa questão humana. Evidente que, do ponto de vista empresarial, tu tens que manter o negócio em pé, né? Óbvio. Isso requer uma readequação de pessoas. E no momento que tu consegue detectar as pessoas certas para colocar nas posições adequadas a cada competência ou habilidade daquela pessoa, é revelador também. Tu vai ter resultado. O teu propósito, a tua missão, a tua visão, os teus valores têm que estar em aderência com a tua equipe. Eles têm que se sentir pertencentes àquela estratégia para que sintam donos do negócio também. Assim, olha, não tem mais condições no mundo que a gente vive hoje tão volátil assim, né? Tão incerto, tão ambíguo, né? Não fazer com que as pessoas que trabalhem contigo tenham esse senso de pertencimento. Senão elas vão ser mais uma da gestão vertical, né? Tu manda, ela obedece. Há países na Europa que já atuam, por exemplo, proibindo que as pessoas usem smartphone no período de trabalho. Parece um troço maluco, né? Mas elas reduziram a carga horária de 8 para 6 e a produtividade de 6 é muito maior do que de 8, sem utilizar um smartphone, né? É evidente que existem casos e casos para usar esse exemplo, mas um país de primeiro mundo, com outra cultura, com outra educação, isso pode ser aplicado em algum momento, em algum local. Aqui no nosso país, né, de terceiro mundo, onde a gente ainda tem muitas dificuldades, a gente se depara com esse ponto de pessoas, assim. Então, eu sempre procuro, no primeiro momento, alertar o empresário, alertar o radiodifusor, para que faça esse exercício dentro da sua empresa, para que detecte pessoas hábeis, com competência, com boa habilidade, com vontade de evoluir junto com o negócio e não simplesmente olhar para a tua meta do mês, para tu olhar para o que vem dali a 2 meses ou até o final do ano. Essa pandemia maluca aí que nos assola até hoje fez acelerar muitas decisões, muitas atitudes do ponto de vista empresarial e estrutural. Isso não é novidade, tá? Isso vocês já ouviram semana passada. Mas eu busquei fazer uma figura de linguagem assim, que nós avançamos 10 anos em 6 meses. A gente já tinha avançado 10 anos em 3 meses, eu dizia isso há 3 meses, né? Agora já passaram 6 meses de março, nós avançamos 10 anos em 6 meses. O que isso quer dizer? Que é necessário tomar decisões e atitudes rápidas. O que nós tomaríamos de decisões e atitudes, talvez lá em 2030, obrigatoriamente a gente vai ter que tomar agora para manter o negócio em pé. Isso não acelerou todos os processos. Passa por situações traumáticas de rever equipe, passa por usar a tecnologia em favor, isso é possível. E é exatamente esse o modelo que eu utilizo. Eu tenho aqui o Grupo Sinos, na Grande Porto Alegre, como cliente, e a gente conseguiu, está conseguindo gerar resultado, gerar receita, com a transformação, a migração, eu fiz uma migração de AM para FM, houve uma redução de pessoas, mudança de programas, mudança de grade, modelo híbrido, parte é talk news, parte é entretenimento, e a gente tem conseguido, com produtos terceirizados, né, que é uma tendência que já acontece nos Estados Unidos,
montar uma grade de programação um pouco mais adequada à situação econômica que a gente vive e ainda assim ter resultado. Então, a lógica é essa, por exemplo, de programas, pode chamar de enlatado ou terceirizado, enfim, que tenham relação com a tua estratégia de entrega de conteúdo para a tua cidade, para a tua região, enfim. O valor desses programas normalmente são mais baixos, né? É uma lógica digital, né? O fornecedor, o dono do conteúdo intelectual do conteúdo, ele não cobra alto valor, ele ganha em volume. Então, tu consegue adquirir por um valor menor conteúdos bons. Tem muita gente boa com nome de mercado que está fazendo isso. Tu adquire aquele conteúdo, coloca na tua programação e tu comercializa esse conteúdo localmente. Tem resultados, eu não posso abrir muito porque são questões privadas, né, do cliente, mas assim, resultados, eu vou usar o nome da minha empresa aqui, exponenciais, assim, resultados exponenciais de conteúdos terceirizados. Tu não tem risco trabalhista, tu não tem risco tu não tem que pagar o 13º para o cara, tu tem boas vantagens para manter esse conteúdo no ar. Outra coisa é terceirizar a tua produção comercial, né? Não há uma necessidade daqui a pouco de tu ter uma equipe muito inchada de produção, de operação, de edição. Tu consegue também a baixo custo, já existem empresas que fazem isso com qualidade, né? Eu falo com qualidade, não pode ser fundo de quintal, assim, tem que ser um troço de qualidade, com preço acessível para a rádio. Isso também eu consigo implementar para alguns clientes. Não tem fórmula mágica, tem exatamente a lógica do Gemba Genbutsu, né? Lá da filosofia oriental. Tu vai ter que mergulhar no teu negócio, tu vai ter que pegar pessoas que tenham uma expertise que tu não saiba dentro da equipe, tu vai ter que ter uma liderança dentro da rádio para tocar o teu negócio que entenda do negócio. Isso é um ponto crucial, assim, ó, que eu tenho percebido também no mercado. Tem muita gente que toca que não entende do negócio, né? Rádio é diferente de TV. Rádio é diferente de mídia impressa. Por mais que ela consiga se adequar a todas essas nuances da comunicação, como tu faz rádio é diferente. O rádio, ele é vivo, ele é orgânico, ele é 24 horas, ele é emoção, né? Ao passo que, por exemplo, um impresso, algum jornal, algum programa que vai ao ar tal horário, ele não tem esse mesmo dinamismo que o rádio tem. Nós temos um fenômeno gigantesco aqui no Rio Grande do Sul de rádio, de liderança de rádio, que é a Rádio Gaúcha. Eu trabalhei lá também até o ano passado, de uma rádio talk news, subverter a lógica normal, né, de audiência e ser líder há 6 anos. Normalmente, as rádios populares têm a liderança do mercado de audiência. Lembrando que a audiência, faturamento não é proporcional à audiência. Tu podes ter um produto qualificado no teu negócio, na tua rádio, e não ser o líder daquele mercado e ter uma audiência tão alta quanto a da liderança. Então, esse é outro ponto que eu deixo assim para reflexão, né? Que é o que a gente tem que fazer em situações como essa, assim, oportunidades como essa. Pessoas que entendam do negócio devem tocar o negócio. Eu não sou gênio, eu não sou doutor, eu não tenho mestrado, eu não sou super fantástico, mas eu sou um curioso desde sempre do rádio. E eu tive essa oportunidade ao longo da minha vida pregressa de aliar a questão técnica, né, que eu consigo fazer jornalismo, fazer locução, fazer entretenimento, à relação de gestão de negócios e gestão de pessoas e interpretação de todas as mudanças que acontecem, porque elas estão cada vez mais aceleradas, assim. Por isso que não é possível titubear na tomada de decisão da tua estratégia. Tu tem que fazer, tu tem que fazer, tu vai errar, não tem problema, recua um pouco, avança. O que não pode é ficar na inércia, é utilizar a informação, dados, isso é super importante.
tu ter informação, tu ter dado. Isso, tu não precisa ficar só esperando um Ibope oficial, mas existem ferramentas virtuais disponíveis para que tu tenhas informações, hoje com mais cuidado em função do LGPD, mas é possível tu ter mais informações e a partir disso tocar o teu negócio. Um mindset do rádio e da comunicação em geral é transpor o regionalismo, né? Isso eu percebo, é óbvio, mas eu percebo dificuldades ainda hoje da tua abrangência de cobertura, né? Do sinal, do FM. Evidentemente que é ele que nos mantém em pé, ainda é ele que nos dá a receita, é aquela mídia que vai conseguir fazer pagar contas, tributos, salários e deixar algum lucro. Mas, assim, a lógica, não raras vezes, eu diria que talvez na maioria das vezes, ela tem que partir de uma estratégia do digital, né, do virtual, para o rádio terrestre tradicional, como a gente conhece ainda. Tem que ter uma relação, uma retroalimentação dos dois, né? Isso não pode mais separar essa relação. Eu não vou nem falar aqui, eu vou falar, mas vou passar rápido. 30 segundos, né? Eu sei que é um balizador 30 segundos, tá? Mas eu não posso mais tocar uma rádio pensando em 30 segundos. Vender 30 segundos. Vender 45 segundos ou vender 15 segundos. Eu não estou dizendo que não tem que fazer. Eu estou dizendo que eu não posso mais pensar só nisso. Eu preciso criar alternativas onde eu mergulhe no negócio do meu cliente. É claro que eu não vou fazer isso com todos os clientes, né? Eu vou ficar louco. Mas a gente tem que ter uma lógica de agência. Não raras as vezes, nós, radiodifusores, temos que ter uma visão, uma expertise de agência para o cara, em especial, que não tem agência, para oferecer a solução e que ele não invista 3 meses e depois vai embora. Então, tem que haver uma preocupação nossa, né, do segmento, do meio, da comunicação, de ter essa expertise, essa visão de conhecer um pouco, fazer uma imersão no negócio do teu cliente, alertar ele coisas que ele não está enxergando para poder fazer com que ele consiga avançar em meio à pandemia também. Eu, particularmente, acho fascinante esse mundo da dificuldade, tá? Porque eu detesto lugar comum. Eu já acho esse novo normal uma coisa ridícula, esse termo. Já falei, já fiz live sobre isso, mas eu não tenho vergonha de mudar, acho um saco. Quem dirige mal e não respeita as leis de trânsito vai continuar assim. Quem é bondoso, generoso, vai continuar ajudando. Do ponto de vista, não vai mudar. O que vai mudar é que tu vai ter que te servir com uma luva, tu vai ter que usar mais máscara, as pessoas ruins vão continuar ruins, as boas vão continuar boas. Vai ser assim a vida, né? Só que eu gosto da mudança, da dificuldade, da descoberta de novas práticas para tu manter o negócio em pé. E é possível. O que não é possível é ficar com a bunda na cadeira, reclamando, esperando uma solução divina que caia do céu. A solução está na gestão, está em avaliar quem está trabalhando contigo, está em olhar a tecnologia e utilizar ela a teu favor, porque ela baixa custo, né? Essa rádio que eu coloquei no ar aí dessa migração, eu posso dizer para vocês, assim, ó, não havia condições de colocar ela 17 horas ou 12 horas no ar com talk news, né? Ou seja, com fala, com produção, com gente falando. Não. Eu criei um modelo híbrido de talk news de manhã, que no mercado do Rio Grande do Sul, o jornalismo, rádio-jornalismo, a maior audiência é pela manhã, e à tarde, noite, entretenimento. Tá dando certo. Está dando certo do ponto de vista de audiência, está dando certo do ponto de vista econômico de faturamento. E só é preciso que quem toca rádio tenha essa percepção e não tenha esse receio, né? Vou até usar aqui uma frase do Barack Obama, né? Fique longe dos bajuladores, né? Porque eles nunca vão te avisar quando tu errar, né?
Então, assim, não fica perto de puxa-saco, né? Tu tem que estar perto de pessoas inteligentes que vão te alertar sobre um erro, sobre uma manobra mal equivocada, sobre um caminho que pode ser exitoso para tu tocar a tua rádio, melhorar o teu negócio. Qual é a boa notícia? O rádio não vai acabar. Não vai. O que vai mudar é a maneira como as pessoas consomem o rádio e ouvem o rádio. Gente, assim, ó, vamos pegar 2014 para cá. Essa eleição do Bolsonaro, e aqui eu não estou fazendo política, tá? Estou pegando um exemplo comportamental. Nós temos um presidente que se elegeu sem propaganda na TV e sem propaganda no rádio, ou minúscula, né? Com pouquíssimo tempo. O cara se elegeu por vários fatores, mas utilizou de rede social. Onde é que está a rede social, na maioria das vezes? Está na mão dos seres humanos. Então, eu questiono vocês, assim, reflexão. Eu vou colocar energia, eu, empresário de rádio, eu vou colocar energia para qualificar a minha estrutura, o meu parque tecnológico, para fazer rádio digital, ou eu vou investir em mobile, em device, em colocar o meu conteúdo onde o cara está, na palma da mão. Quantos aparelhos de telefone celulares tem no Brasil? Mais que a quantidade de habitantes. A última vez que eu soube eram 210, 230 milhões de telefones. Gente, isso é óbvio, tá? Para mim é óbvio e tem que ser óbvio para vocês também. A concentração de energia e investimento tem que estar no aplicativo, na experiência que o cara vai ter na mão, no tamanho de tela, né? Tem o iPhone Plus, tem o iPhone que não é Plus, a tela muda de tamanho, tem que casar com a experiência sensorial do teu ouvinte, ou do teu telespectador ou do teu leitor. Isso é um conceito antigo, tá? Antigo de 2008, chamado ubiquidade. Tu tens que estar onde, quando e como o teu cliente quiser te consumir. Isso é velho, é jurássico, 2008. É importante estar no FM? É importante estar no FM. Né? Óbvio que é importante. A própria Gaúcha lá, ela entrou no FM em 2008, há 12 anos. Né? Só que não é só isso. Daqui a pouco o FM não vai ser o suficiente. E a gente vai ter que ter uma marca consolidada além frequência modulada. Né? A gente tem que ter uma marca. Isso é marketing. Rádio também se faz com marketing hoje. E isso passa por ter pessoas que entendam dessa questão, dessa área digital, pessoas que consigam criar conteúdo para o digital. O próprio Ibope, já há alguns anos, já mede lá, né? AM, FM, web. Demorou, até demorou, mas enfim, se conseguiu chegar nesse modelo. Porque a tua audiência, mesmo que ela não seja impactada por publicidade, ela pode estar nos Estados Unidos. Né? Eu sei que Criciúma tem um grande número de pessoas que moram nos Estados Unidos. Eu lembro de uma história assim, a região de Criciúma, de gente que vai embora para os Estados Unidos. Cara, vai ter gente lá ouvindo coisas sobre Criciúma, que quer ouvir, que quer estar próximo. Né? Ele não vai comprar na loja de Criciúma, mas ele está ouvindo a tua marca. E aí tu tem que vender para o teu cliente toda esse atingimento teu, né? Onde tu chega, quem tu alcança, todo o teu alcance, que vai muito além da frequência modulada, que ainda nos remunera hoje. Mas se a gente for pensar assim, o rádio não vai ser humano nem rentável, né? Então, são essas premissas. A questão humana, material humano teu qualificado, equipe qualificada, empoderada, deixa os caras trabalharem. Quem entende do negócio toca o negócio, com parcimônia, com equilíbrio. Não é para jogar dinheiro ao vento, não é isso. Pega as informações que estão disponíveis, toma as melhores decisões, ouve mais gente que entende do mercado e segue a vida. Eu tenho a sensação aqui, ó, se eu fosse
Se eu soubesse o que vai acontecer no futuro, né, cravado assim, eu já estava em alguma ilha aí, num local quente, curtindo a vida, tá? Sem trabalhar. Mas eu posso dizer para vocês com toda a franqueza, assim, o rádio que a gente conhece hoje, o modelo que a gente conhece hoje, 2020, ele tem mais uns 10 anos de vida, como a gente conhece hoje. Antes da pandemia, eu dizia 15, tá? Pós-pandemia, eu estou dizendo uns 30, como a gente... Uns 30, uns 10 anos, né? Até 2030. Por que eu falo isso? Baseado em que eu falo isso? Em comportamento de consumo. O comportamento de consumo, ele atinge todos os segmentos da economia. Todos. Até o nosso empresarial, né? Hoje tem programa de rádio que é feito na casa do cara. O cara não vai mais para o estúdio de rádio. A rádio tem que ter um estúdio? Será que, né? Será que a nossa rádio vai ter que ter um estúdio? Quantos colegas aí, né? Pô, vamos reformar, né, o estúdio, né? Vamos reformar o estúdio de vidro com vista para não sei o que e tal. Será que vai ser necessário isso? Né? Eu acredito que não. Mas o rádio não vai acabar. Essa é a notícia boa. Não vai acabar. A personalidade, que tem a credibilidade local, o hiperlocalismo, a informação local, isso vai permanecer. Né? Só que a pessoa vai ouvir de outra maneira. A gente tem aí um 5G possivelmente entrando. Né? Eu ainda acho que o 3G hoje é uma mentira, tá? Para mim é uma lorota o 3G, né? Porque ele não funciona como... Nunca funcionou como deveria funcionar. E esse é um ponto bom e ruim para nós que trabalhamos com comunicação e entrega de conteúdo. Por que é bom ter uma banda larga, né? Uma telefonia móvel deficiente, assim, ou satisfatória ou regular? Nós conseguimos ter a relevância no meio tradicional, na FM, no AM, na TV, né, aberta e tal. A gente consegue ter essa relevância. O lado ruim, nós não conseguimos distribuir com qualidade o conteúdo que a gente gera para o streaming, para esse cara que nos consome já na palma da mão, né? Isso é um lado ruim, né? Só que isso, eu creio que vai melhorar, que o valor da assinatura vai baixar, né? Vai se democratizar, vai virar oxigênio a banda larga, a internet, e aí nós temos que estar preparados para fazer esse cara nos seguir. Talvez lá, vou pegar um exemplo aí, 103.3 FM. Talvez daqui a 10 anos a 103.3 FM saia da frequência modulada e ela continue em 103.3 FM em streaming. Possivelmente o radiodifusor vai deixar de pagar a conta cara do transmissor, né, da válvula. Tem lá uma rádio de 10 kW, a tua conta no mês é 5, 7, 8 mil, né, de energia elétrica. Daqui a pouco tu vai deixar de pagar a outorga lá, a renovação de outorga, tu vai deixar de pagar imposto, mas tu vai ter uma rádio. Aliás, né, todo mundo tem uma rádio hoje, né? Se vocês olharem um pouquinho, todo mundo tem uma rádio web, todo mundo tem alguma coisa. Cara, pulverizou o negócio. A nossa relevância, a nossa diferença para os players menores, não menos importantes, mas menores, são as pessoas certas. Né? Eu não vou ter os 5 nomes top da minha empresa, da minha rádio, da minha TV, do meu canal, não vou conseguir ter. Mas eu vou ter 2 desses caras. E eu vou desenvolver outros nomes que tenham mais aderência com a audiência. Tem um fenômeno bem interessante que está acontecendo em São Paulo e no Rio de Janeiro, do ponto de vista de audiência, que são rádios adultas no top 3 da liderança geral do rádio. A Alfa de São Paulo, que oscila entre segundo e terceiro. A JB do Rio, também, hora segundo, hora terceiro. Se não me engano, em Florianópolis, ali, a Itapema também está na ponta ali. O que eu tenho percebido, assim? Isso é comportamento de consumo, né?
política, polarização política, Lava Jato, amo PT, odeio PT, amo Bolsonaro, odeio Bolsonaro. As pessoas estão um pouco cansadas, eu estou sendo genérico aqui, tá? Mas a audiência está um pouco cansada de bad news, né? A gente vem há muitos anos sendo bombardeados por bad news, né? Fake news. Aliás, eu tenho um orgulho enorme de talvez ter sido um dos primeiros que criou aqui na GERT uma campanha de fake news lá no início de 2017. Não há mais espaço, e isso vale para quem gera conteúdo, para quem é gestor, não há mais espaço para fake. Né? Não adianta eu vir aqui na frente de vocês, botar um terno, né? Botar uma gravatinha e dizer que eu fiz Harvard, que eu fiz não sei o quê, que eu fiz MIT, cara, isso não cola mais. A gente já há algum tempo vive numa era de verdade em todos os níveis, tá? Seja no nível população CD, seja população AB, é verdade. Tudo tem que ter verdade. O que tu fala no ar, o que tu escreve, a orientação para a tua equipe tem que ter verdade. Tem que vir do coração. Que as pessoas já sabem o que é fake. E não só por causa das fake news. Então, assim, ó, tá todo mundo cansado, né? De fake news, de coisa fake, de bad news. E aí, né, nessa esteira, vem as rádios adultas, que eu não gosto de chamar rádio adulta assim também, porque o tempo está no pensamento, né? Eu tenho quase 50 e não me sinto com 50, eu me sinto com 25. Então o tempo está no teu pensamento. E toda a evolução de conhecimento, né, físico, exercício, alimentar, lifestyle, né, tu consegue hoje, a gente vai conseguir prolongar a nossa vida. Então, tem rádios adultas onde tem uma audiência jovem, consistente, considerável, né? Então, assim, ó, existe um aspiracional das pessoas, né, com mais que avançam a idade, que é o aspiracional invertido, né? Que é ao contrário, quero voltar a ser jovem, comportamento jovem, ter hábitos jovem. Mas, do ponto de vista de rádio adulta, né, qualificada, que a gente chama, modelos como a Antena 1, como a JB, como a Itapema, como a Alfa de São Paulo, elas tocam uma música que nos trazem boas lembranças ao coração, né, de uma época onde se produzia, e aqui, por favor, me entendam bem, né, não é uma crítica assintosa à produção musical atual, não necessariamente. Eu, particularmente, não sou muito fã, mas eu gosto da música que era feita para trás, assim, dos anos 90 para trás. E isso tem se mostrado exitoso nas audiências dessas rádios, né? Em grandes centros, em Minas Gerais também. Esqueci o nome da rádio, mas a rádio adulta lá também está na ponta. Tem um sinal aí, tem um ponto de atenção que tem que chamar a nossa atenção para reflexão. Exatamente como aconteceu em 2005. Não sei se vocês vão lembrar, se são noveleiros, né? Mas teve uma novela em 2005 lá da Globo chamada América, que tinha lá uma patricinha, né? Uma menina de nível social elevado, que no seu condomínio na Barra da Tijuca fazia festas lá com funk, né? E aí aqui em Porto Alegre aconteceu um fenômeno. A rádio popular tinha maior audiência do público AB. Todo mundo ficou louco, né? O que está acontecendo? Foi uma novela que gerou uma mudança de comportamento. Isso há 15 anos, tá? Que parece que faz 30, mas faz 15 anos. Então, as mudanças hoje, as de comportamento, as tecnológicas, as de gestão de pessoas, elas se dão muito mais rápidas do que a gente imagina. E aí cabe a nós ficarmos parados, dizendo aquela frase célebre, né? Assim, cara, sempre foi assim, cara. Sempre funcionou assim. Não, mexe nisso, cara. Ou a gente avança, né? Guido, se tu deixar eu falar, eu vou até às 6 da tarde. Se tu quiser interromper, questionar,
abrir para os associados aí, enfim. Luciano, tem algumas perguntas aqui, eu acho que vale sim a gente fazer algumas provocações, fazer algumas interações de tudo que você já colocou para a gente. A primeira é uma pessoal minha já de ouvir, né? O que você veio dizendo, acho que é a primeira frase e que faz uma brincadeira muito especial com o que é o nosso negócio, né? Você falou que é necessário ouvir, né? Ter esse tempo para ouvir as pessoas, também se respeitar esse momento de falar, né? E basicamente essa é a essência do rádio, né? Ser ouvido e também falar. Então, isso também, na verdade, é até praticamente assim um clichê nos grupos de comunicação, em que é um dos grandes desafios dos grupos de comunicação é saber se comunicar não só com o seu público interno, mas também, às vezes, receber um feedback da própria audiência. Então, eu acho que esse é um também dos grandes desafios que a gente vai ter. Nisso que eu também não gosto muito dessa palavra novo normal, mas talvez eu adaptaria ela para que, assim, não existe mais zona de conforto, né? Eu acho que é isso que esse novo momento que a gente está vivendo veio para trazer, né? Então, só que já entrando aqui na questão das perguntas, antes só fazendo um regimento protocolar aqui, registrar a presença e agradecer do Evilásio Paulo Vieira, o Paulinho, foi inclusive o presidente do congresso que você participou, Luciano, então você deve lembrar bem dele. Nelson Paulo dos Santos, também conselheiro da Caert, sempre presente nos nossos webinars, elevando aí a nossa audiência, né, o nível da nossa audiência. A Neliege Pagnussati de Souza, que também é nossa vice-presidente do Meio Oeste, mais uma pessoa que está aí te prestigiando, e o Rodrigo Nadino, que é vice-presidente de técnicas e normas, que também está aqui na nossa audiência te prestigiando. A primeira pergunta é do Jailson de Sado, acontecendo aqui, Luciano. Ele pede para que você seja um pouco mais específico com relação ao mote do nosso webinar de hoje, né? Afinal, por que ser mais humano é mais rentável? Eu acho que você fez uma grande explicação disso tudo, mas se você fosse amarrar de forma objetiva, e ele faz alguns questionamentos bem específicos. O rádio mais humano é mais rentável, o que é? É o formato? É o conteúdo? É focar em entretenimento? Em poucas palavras, como é que você definiria esse rádio mais humano e mais rentável? Ele é estrutural. Primeira questão é estrutural. Tem que analisar, pegar o teu headcount ali, a quantidade de pessoas que tu tem, o que elas produzem, o que cada um faz, o que cada um ganha, o que cada um recebe. Eu sei que não parece humano, né? Tu olhar assim, vamos falar claro, né? Cortar a cabeça, tá? Só que assim, ó, desde que o mundo é mundo, né? Tem pessoas que querem fazer, crescer, aprender, evoluir, e outras que não querem, tá? E é natural que a gente tenha dentro dos nossos negócios pessoas que não querem, que elas estão ali protocolarmente ganhando o seu dinheiro para sobreviver. Não há mais espaço para pessoas medianas. E eu não estou falando de graduação de educação, tá? Não é isso. É vontade mesmo. Pessoas que querem avançar. Isso independe da classe social ou cultural da pessoa. Esse é o primeiro ponto. Tem que analisar e ficar com os melhores humanos. Menos melhores humanos. Porque esses menos melhores humanos, eles vão te entregar mais. E aí começa a vir a tua gestão. Tu tens que ter reconhecimento desses caras. Tu tem que gerar reconhecimento. Quando o cara errar, tu levanta o cara, vamos de novo, né? Tu não vai mais fazer isso, tu não vai errar de novo, mas vamos fazer certo agora. Claro, o cara não vai errar, não vai esperar o cara errar 5, 10 vezes. Mas tu tem que ter paciência e engajar as pessoas no teu propósito, que tem que estar claro. Fugir dos símbolos disfuncionais de poder. Estou falando do lado humano. Esse aqui dói, tá? O empresário, o diretor, o gerente, tu recebe o teu salário, tu faz o que tu quiser com ele. Tu compra uma Mercedes, tu compra uma BMW, tu faz o que tu quiser, tu tens o direito. Só que isso é um símbolo disfuncional de poder se tu tens mais pessoas, né, que tu atende, que tu é responsável em parte pela vida delas, que tu gera emprego, e aí os caras vão te pedir equipamento novo, vão te pedir um reconhecimento por gerar um resultado legal num processo, e tu vai dizer que não tem dinheiro, que a crise pegou e tal. Isso é um símbolo disfuncional de poder, né?
Isso eu vivi na minha vida pregressa ali, ó. É o elevador exclusivo, é a mesa exclusiva para o cara. Eu não estou aqui sendo humanista e socialista, não é isso. Não é isso. Isso é uma decisão do empresário. Eu conheço empresários que têm carros bons, mas mais antigos, para não atrapalhar na gestão do negócio. Isso tem que ter um cuidado. Agora, tu pode ter isso e tu pode agraciar, pegar parte do teu resultado e agraciar o cara com um curso EAD, com uma viagem, com um tablet, um telefone, tu criar mecanismos de incentivo para a tua equipe de reconhecimento. Esse reconhecimento verbal, ele é gratuito, não custa nada. E ele tem um efeito enorme na vida das pessoas. Porque isso vai potencializar a vontade delas de entregar mais, porque elas se sentem reconhecidas, valorizadas e com reconhecimento do gestor, do líder, do dono da empresa, quem quer que seja, na hierarquia. Agora, se tu criares assim processos sistemáticos de recompensa física, palpável, né? Isso ajuda também. Isso não é nada novo, né? Acabou aquela coisa da era industrial, né? Tu é pago para fazer isso. Eu sempre atuei quando eu trabalhava em corporação. Cara, tu é pago para fazer o que tu criar, que tu quiser criar, cara, dentro da carga horária, respeitando a legislação do radialista, né, do jornalista. Tu pode fazer, deve fazer. Eu sempre estimulei isso nas minhas equipes. Cara, não faz só o teu horário no ar. Faz o teu horário, faz um post, faz um texto, publica no site, faz um vídeo, né? Cara, assim, ó, ouve a tia da limpeza, cara. Daqui a pouco a tia da limpeza tem ela enxerga um troço que tu não vê que vai te gerar 2.000 de economia por mês. É essa a questão humana, tá? E a rentável, sim, é a partir dessa consolidação humana. Headcount, ver o que é necessário, como tu consegue deixar em pé o teu negócio, com o mínimo viável para deixar ele com qualidade. Utilizar em teu favor a tecnologia. Tem uma empresa que é parceira, não vou citar o nome aqui, só se alguém quiser perguntar para mim, depois, né? Enfim, no privado, que oferece a Voz do Brasil sem operador humano para botar no ar, na rádio. O cara criou um sincronizador, ele grava a Voz do Brasil e ele te manda por um sincronizador que cai na pasta do ar da tua rádio e ela entra no ar na hora que tu programar, ou às 8 ou às 9 da noite. Essa é uma dor grande de muito radiodifusor, que faz tempo que, inclusive, por exemplo, nos feriados, nos pede às vezes alternativas para que a EBC disponibilize isso com certa antecedência, já que está gravado e coisas assim, né? Pois é, esse cara ele faz assim, ó, às 7h30 ele recorta das 7 às 7h30 e sobe VB1 para quem reproduz às 8 horas. Às 8 horas, quando acabar a Voz do Brasil, já entra o arquivo 1. Às 8h10 ele sobe o 2, que é a outra meia hora. E às 8h20 ele sobe o VB60, que para quem reproduz às 21, né? Ele cobra R$ 80 por mês. Empresa com nota fiscal, reconhecida, tudo. O cara ele foi um gênio. Ele criou uma solução barata. Eu apresento esse tipo de solução para os meus clientes. Tu baixa custo, né? Tu pode reduzir custo assim, ó, tu pode reduzir 30%, 35% de custo rapidíssimo, com a utilização de possibilidades de tecnologia. Programas terceirizados, tu tem aí, digamos, nomes nacionais, né? Tu tem aí o Alexandre Garcia, tá? Não estou aqui vendendo, não ganho nada, não. Ele trabalha com esse tipo de modelo. O Banana da Jovem Pan, que trabalhava na Jovem Pan, ele está nesse formato. Tem rádios no Brasil e no mundo que assinam o conteúdo dele. Ele grava da casa dele em Jaraguá do Sul, ele mora em Jaraguá do Sul, montou um estúdio profissional na casa dele, ele grava em tempo real os programas, sobe no sincronizador, cai na pasta da rádio que assina. Então, assim, gente, existe um mundo novo de tecnologia e de distribuição de conteúdo de fácil acesso.
não é oneroso, sabe? Deixa eu até vender o peixe, né? A Rede de Notícias Acaerte é uma dessas, né? Há 10 anos já produzindo conteúdo para as emissoras catarinenses com foco, né, no jornalismo de Santa Catarina. Luciano, deixa eu fazer uma outra pergunta aqui para a gente mudar um pouco de tema e fazer uma provocação agora. Vem uma provocação de um dos nossos vice-presidentes, Rodrigo Nardino. Ele pergunta o seguinte: você tocou em algum momento na questão das rádio webs, né? Depois a gente pode até falar um pouquinho mais sobre isso, né? Não tem mais barreira de entrada, né? Ou a barreira de entrada para um modelo de negócio desse é muito baixa, né? Então o investimento é relativamente pequeno. E a questão do conteúdo, que aí a gente pode questionar de várias formas, que não, de fato não tem a expertise que o radiodifusor, que está 70 anos no ar, vai ter. Isso não tem o que se falar. Mas a pergunta dele vai no sentido do seguinte: além disso, de que qualquer um pode colocar uma rádio web no ar, o que ele pergunta é o seguinte: se você acha que tem que ter alguma regulamentação, alguma lei nesse sentido, porque é muito difícil você achar o dono dessa rádio web, não existe responsabilização, não existe um CNPJ. Como é que você enxerga essa questão desses entrantes aí, né, no modelo de negócio do rádio hoje? Deveria. Sou totalmente a favor da regulamentação. Porém, rádio web, vou fazer uma analogia aqui maluca, tá? Com startup, né? Quantas startups que vingam, né? Que dão certo, que geram coisa que o cara não pode ter, o da rádio web. A não ser que ele seja lá esses influencers digitais, né? Que já tem lá 10 milhões de seguidores e ganha uma fortuna por mês em cima disso. Aliás, isso é um outro capítulo, tá? Não sei se alguém perguntou sobre influencers digitais. Esse é um outro capítulo, gente. Tenham influencers nas suas equipes. Tenham. E não fiquem só pensando, o cara tá ganhando dinheiro em cima da minha rádio. Não é só assim, né? É possível tu tornar isso um modelo de business que te beneficie também. É possível. Só que tu tem que ter um equilíbrio aí, né? De como lidar com o influencer, como monetizar em cima do business dele, ajudar ele a vender, a ele te repassar o que ele vende direto. Isso é outro modelo de negócio que já deveria estar rolando há 15 anos, né? Senão os caras realmente vão vender. Eles vão vender lá os 50 mil seguidores que ele tem, os 15 mil. Isso acontece. E não é uma questão de certo ou errado. Isso é uma questão de mundo, comportamento. Mudou, né? Não são os 30 segundos. Hoje tu vende influência. Hoje tu vende uma ativação, um evento, uma palestra, um livro. Mudou. Tem que ter essa visão comercial ampla também, né? Luciano, vamos. O Nelson Paulo, não sei se ele está nos ouvindo, ele tem uma pergunta, gostaria de interagir aqui com a gente. Nelson, a palavra está contigo se você estiver aí na sala. Ok, Guido. Boa tarde para você, boa tarde para quem está acompanhando esta Web Night. Boa tarde para o Luciano. Boa tarde. Estou acompanhando aqui atentamente, Luciano. Eu já vi uma outra palestra tua enquanto a Caerte, achei fantástico. Você domina muito bem, tem um conhecimento profundo, né, do rádio. Obrigado. E sempre é muito bom, né, para a gente acompanhar e ouvir pessoas que têm experiência. Então, parabéns. Eu concordo contigo em 90%, 95% do que você colocou. Tu está dando uma bela de uma sacudida em todo mundo. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta para você e antes um pequeno contraponto. Eu trabalho já em rádio há mais de 40 anos e trabalhamos com as grandes redes do Brasil já. Eu falo de Joaçaba, né? Eu administro 3 emissoras de rádio, Catarinense FM, programação local, Band FM, rede, e nós criamos aqui uma rádio nova, isso que você classifica de adulto qualificado, Rádio Antena 100 FM. Muito parecido com a Rádio Antena 1, só que como a gente já teve Antena 1, alguns anos atrás, na migração, aproveitando a frequência, nós resolvemos abrir uma rádio nova buscando esse público, que era uma lacuna que tinha aqui na cidade. E sabendo das deficiências para esse público aqui, que reclama de música nacional, informação,
né? Isso faz mais de 20 anos que a gente teve antena 1. Nós criamos essa antena 100 e o resultado está sendo mais ou menos isso que você colocou aí essas rádios que estão apostando no público adulto qualificado, que já não é mais adulto qualificado. A gente tem muito jovem, muito universitário ouvindo, porque o que é flashback para nós, né, do 200, 40, 50, 60 anos, para essa piazada aí dos 30 anos, esse público jovem não é flashback. Isso para eles é música nova, que eles não conhecem. É o ritmo, né, que tem despertado a atenção, tem chamado a atenção de uma nova faixa dentro daquilo que a gente sempre considerou para a rádio para adulto qualificado. Então, essa é apenas um testemunho para você e para quem nos acompanha. Você falou em terceirização de programação. Eu quero contestar um pouquinho, até porque o título da tua palestra é o Rádio Mais Humano, é mais rentável. Quando a gente usa programas terceirizados, que eu tenho aqui também, aqueles horários menos ouvidos, né? A gente mete um enlatado lá para ter uma programação no ar para não ficar apenas musical e não ter um custo caro em horários que não são rentáveis. E esses programas terceirizados, aqui na minha região, não têm dado resultado, não. Programação de rede, o que mais fatura é horários locais. E aí que eu quero entrar na tua palestra, no teu título, no título da tua palestra. O rádio humano é mais rentável. A programação humana que a gente faz aqui, localmente, é o que mais tem patrocínio. É o que a gente mais vende, é o que mais... O custo é mais alto, claro, mas é o que mais é comercializado. Então, apenas um contrapontozinho aí para as pessoas tomar cuidado. É mais para encher linguiça, digamos assim, que a gente tem utilizado a programação que vem de fora porque não vende. Vende aquilo que o locutor está aqui, ao vivo, comunica, ele vende. Ele vende ele e ele vende a marca da rádio. Mas eu quero deixar no ar, para não me estender muito, uma pergunta para você agora. Você falou do rádio web, né? Que daqui a um pouco a gente vai virar tudo rádio web. Todos nós vamos ter rádio web daqui a 10 anos. Isso é perigoso, porque daqui a 10 anos, a minha frequência, que hoje vale alguns milhões, estará valendo milhares. Está entendendo? Estou sentindo que se nós nos apropriarmos, nós injetarmos nossas forças, nossas energias, nosso potencial para a internet, daqui a um pouco o meu transmissor vai ser jogado fora, a minha frequência não vai valer mais nada e nós vamos estar em rádio web com milhares de concorrentes se abandonarmos a frequência. Apenas uma questãozinha para você colocar dentro do teu ponto de vista com toda a experiência que você tem. Um abraço, desculpa me alongar. Obrigado. Nelson, sobre abandonar frequência, assim, ó, eu não usaria este termo, tá? Abandonar frequência. Eu te diria que vai chegar um momento, e isso é mensurado hoje no Ibope, quando tu tens uma rádio no AM e no FM. Quando tu opera simultaneamente os dois modelos, AM e FM. Tu vais perceber que a audiência do AM, estou trazendo um caso, que eu não vou falar o nome, mas é um caso que eu conheço, que eu vivi. Tem 10 vezes menos ouvintes ouvindo pelo AM do que no FM, na mesma região. Eu sou um cara de negócio. Eu preciso pensar assim. Esse cara do AM representa 10% do meu ouvinte. 10% é um número importante. Mas eu tenho os outros 90% que ouvem no FM. Para eu manter o AM no ar, eu vou ter que gastar milhões de obsolescência, equipamento novo. Vale a pena eu investir esse dinheiro no AM? Ou eu faço uma campanha e, entre aspas, obrigo esse cara, esse 10%, a ir para a FM, sendo que ele pode ir, né? Isso é uma reflexão de business, de negócio. Sobre FM e sobre web, vai acontecer a mesma coisa. Daqui a pouco tu vai ter lá, o Ibope vai evoluir, tá? O Ibope ou qualquer outro instituto que mede audiência, que pesquisa, ele vai te dizer lá, olha, Nelson, a tua audiência da web é 80%, tá? Do FM é 20%.
Então, não é uma questão de entregar o canal, tá? O perder valor é uma tendência, para mim, eu não sei te precisar o tempo, mas vai ser como uma depreciação de um carro, assim, tu vai perder valor, vai perder, né? Eu não estou sendo aqui apocalíptico, eu estou falando de tendência de comportamento do consumidor. Então, tu vai chegar e fazer um cálculo em algum momento para ver o que é mais importante tu investir e manter em pé. Porque o ECAD é mais caro, né, no FM, a conta da luz, não é uma questão de entregar. Acho que ninguém tem que entregar, a não ser que faça uma projeção agora e veja que não é interessante manter até 2030 ou 2035. Tem uma informação do Japão, tá, que eu vou compartilhar com vocês, de um ex-colega que foi para o Japão. O Japão, vocês sabem, é o berço da tecnologia, né? Aí ele chegou lá numa empresa, não vou saber o nome da empresa lá, não vou me lembrar, e percebeu que havia transmissores de FM. Esse meu ex-colega. Aí ele disse, mas o que vocês fazem com isso aqui ainda? Os japoneses disseram, não mexe ainda no FM. Não mexe. Isso, para mim, é um sinalizador de sobrevida do FM. Ah, é Japão, é primeiro mundo, é outra cultura, mas é um sinalizador. Por outro lado, a Mercedes-Benz lá nos Estados Unidos, quando vende uma Mercedes, ela te oferece uma carta lá, um menu de estilos de rádio digital, tá? Via satélite, né? O cara que compra uma Mercedes pode pagar lá $5 por mês, $10 por mês, para assinar lá anos 80, Elvis Presley, Beatles, rock and roll. Esse é o mundo que a gente vive. Então, eu tenho que me focar no conteúdo, voltando aí umas 2, 3 casas para trás, eu tenho que me focar na relevância do conteúdo. Quando eu falo em programas ou programetes, tem que seguir uma premissa de fazer sentido para a rádio. Eu não estou dizendo que tem que abrir aqui, terceirizar, botar um cara terceirizado dentro da tua rádio, não. Eu estou falando de programa e programete que conversem com a tua região, com a tua comunidade. Tem que fazer esse sentido. O Banana, por exemplo, é um cara nacional. Ele trabalhou 20, 30 anos na Jovem Pan. Hoje ele está solo, é o Crazy Banana, é Rede Banana de rádios. Eu pago lá um valor para ele na rádio, estou faturando muito, ele está lá em Jaraguá do Sul, falando da casa dele, mas ele tem uma linguagem universal, uma comunicação que agrada o público. E não é só o público jovem, né? Então, tens que fazer assim minuciosamente uma análise. O Guri de Uruguaiana, não sei se vocês já ouviram falar no Jair Cobb, que é um personagem famoso no Rio Grande do Sul, humorista, o maior digital influencer regionalista do Rio Grande do Sul. Esse cara vende programete, drops. A gente assina e já vendeu. Já vendeu. Então, é muito além de uma lógica de programação simplesmente racional, né? Tu estratégia de programação é business também, né? Tu tem que fazer cálculo, custo-benefício, o que eu posso gerar com isso aqui, eu posso aproveitar o humano. Eu concordo contigo, isso aí é fórmula, o localismo, o programa local, o locutor local, ele vai vender, ele tende a vender mais. Mas tu já pensou em pegar esse cara lá, digamos, eu vou usar o exemplo do Guido, tá? O artista Guido, tá? O artista Guido, que trabalha das 7 às 10 da manhã. Já pensou em botar um programa dele gravado das 7 às 8 da noite? Aí tu vai pensar assim, puta, mas vai ser overdose de Guido no ar, né? De manhã, de noite. Talvez não. Talvez tu consiga... Ele é tão bom de manhã e tão bom gravado que tu consiga capitalizar com ele num outro horário gravado. Esse é um exemplo prático que eu criei numa rádio em Porto Alegre aqui, de uma comunicadora que era paga por hora, ela era horista, não ganhava nem o teto, tá? O salário básico. Horista, ela fazia 4 horas por dia na rádio lá, sendo que 1 hora no ar, ao vivo. Eu criei um programa num horário morto para ela gravado, só com as cabeças, né? As aberturas e encerramentos de blocos, com a música automatizada. Não tinha faturamento nesse horário. Deixei com 30 mil.
só nesse horário, das 19 às 21, antes da Voz do Brasil. Deixei com 30 mil, criei uma coisa assim simples. Não paguei mais para ela segue fazendo a mesma carga horária legal, tá tudo certo. É como tu pega os teus artistas e faz com que eles entreguem. Tem muito disso também, isso é gestão de humanos. Pessoas certas. Se tu tiver a pessoa certa na mão, ela vai querer fazer dentro da regra legal. Não estou aqui querendo explorar ninguém. Esse é o quebra-cabeça que nós, eu não sou radiodifusor, adoraria, mas que nós, pessoas de rádio, né, entendedores, gestores, temos que fazer. Adoraria ter 30 pessoas, 30 guidos na minha programação que por hora, cada um por hora, vendendo uma fortuna por hora. Não dá, é caro, tem encargo, né? Tem muita coisa, não tem como. Então, tu tens que ter alguns humanos que têm esse fôlego financeiro, né, em horários-chave. No caso de news, no Rio Grande do Sul, é de manhã, de jornalismo. Entretenimento, tarde e noite. O proprietário da rádio me perguntou, o que eu faço de noite para ganhar dinheiro? Quase nada. Tem que deixar a rádio no ar, tu não pode tirar a rádio do ar. E se o cara for te ouvir às 11, meia-noite, 2 da manhã, ele não te ouvir, ele pode não voltar. Tu tem que deixar a rádio no ar. Tu pode fazer um plano para conveniência, motel, loja de conveniência, motel, esqueci um outro segmento aí na madrugada de monitoramento de residências, né? Tu tens que criar lá daqui a pouco de madrugada, tu vende lá o comercial a R$500, tá? Para cada cliente. Daqui a pouco tem 10, tu ganha 5 mil na madrugada. Tu vai ter que criar mecanismos para poder gerar receita. De noite, tradicionalmente no rádio FM, tanto é que eu não sei exatamente como é em Santa Catarina, mas no Rio Grande do Sul, a gente analisa todos os dias, mas analisa segunda a sexta, 7h19. Segunda a sexta, 7 da manhã, às 19 horas, é o filé mignon, é o grosso da audiência e faturamento. Ali eu tenho que entregar o melhor conteúdo. Fora isso, eu entrego música, que é barato, né? E eu tenho a rádio automatizada, deixo a rádio automatizada, bonitinho, grava vinheta, grava dropzinho de filme. Eu tenho um dropzinho de filme gravado ali, de séries e filmes, né? Com o fomento de Netflix, de Amazon, de Globoplay. Eu, de noite, ali, eu tenho comentário de séries e filmes, né? É importante fazer essa análise do comportamento, da mudança, da constante mudança de comportamento, mas também é uma questão de business, de gestão, de estratégia, de otimizar recurso humano, utilizar melhor o recurso humano, utilizar mais o melhor recurso humano. Não sei se eu te respondi, Nelson. Respondeu sim. Maravilha, muito obrigado. Eu só queria apenas colocar um adendo aqui. Eu acho que nós que trabalhamos o rádio esquecemos muitas vezes que um investimento pequeno em aplicativo faz a tua rádio multiplicar a audiência. Eu vejo pouquíssimas rádios com aplicativo que você baixa aí no teu smartphone e tu tem a rádio na tela da mão, na palma da mão. Então, esse tipo de investimento, eu acho que o radiodifusor está pecando. Colocar em tudo que é plataforma possível a sua programação. Aí facilita a audiência, você tem mais audiência e propaga mais o teu cliente. Essa lógica aí que tu comentou agora, Nelson, ela é de 2008, tá? Isso é 2008. Desde 2008 existe essa necessidade. Conceito de ubiquidade. A gente tem que estar onde, quando e como o cara quiser nos consumir. É importante, assim, ó, vou deixar uma mensagem aqui, eu não sei se está acabando, Guido. A gente é mais do que rádio. Vocês entendem? A gente não pode pensar só como rádio. Não! A gente é muito mais do que isso. Eu tenho total respeito às pessoas mais experientes que nos trouxeram até aqui com rádio. Eu não... Olha, se vocês pudessem olhar aqui, eu tenho um museu do rádio. Eu adoro coisa antiga. Eu tenho muito respeito, aprendi muito. Mas assim, ó, a gente tem que fazer um rádio olhando para frente. E não é fazer um rádio como a gente fazia. Né? Não é fazer rádio. Lembrem da analogia do smartphone. Ele é 1000 coisas e, por último, é um telefone que a gente não usa.
O rádio pode ser 1000 coisas, deve ser 1000 coisas e até um aparelho de rádio. Né? Eu vou mostrar para vocês aqui. Esse é um rádio portátil dos anos 50, deve ser esse aqui, tá? Então, o rádio é muito além de um aparelho portátil, né? Que o cara ouve no... O que a gente tem que investir hoje? Por exemplo, quem transmite futebol? Um streaming sem delay. Eu sei que tem gente já trabalhando nisso. Mas, assim, ó, a gente precisa criar um mecanismo. Alguém vai ter que... Atenção, técnicos da Caert aí, pessoal de engenharia. Eu sou curioso só, tá? Mas a gente vai ter que criar um mecanismo onde não haja delay no streaming. Foi isso que levou muitas rádios na década passada a migrarem do AM também para o FM. Por quê? Porque os telefones novos da época não tinham AM, tinham FM. Aí as rádios tinham que migrar para o FM para os caras ouvirem o futebol dentro do estádio. Isso é mudança, é comportamento de consumo. Então, por isso que eu digo, palma da mão, gente. O device, esse aparelhinho aqui que eu estou falando aqui, ó, essa é a chave. É aqui que a gente tem que estar. É o aplicativo, é uma experiência sensorial para o cara, é a promoção, é um push promocional que um cliente vai botar aqui no teu aplicativo, que vai gerar uma retroalimentação, é tu avisar para o cara que vai ter o Super Guido lá no programa das 7 da manhã no dia seguinte falando sobre tal coisa, sabe? Levando-se em conta a lógica, o princípio do hiperlocalismo. Vocês vão falar melhor do que ninguém de Joaçaba, de Criciúma, de Florianópolis. Mas pode ter algum conteúdo terceirizado que não fira esse princípio. Pode ter, mas tu avalia bem. Não é abrir, não é fazer aquele canal 20 da NET, né? Antigamente ali, né? Que do canal 20 tu tinha aqueles programas assim, mal produzidos, que eram um horror. Né? Não é isso. Mas é negócio, é gestão de pessoas, é gestão de negócio, é estratégia, é visão de mundo, é decifrar a transformação, é olhar a tecnologia, como eu posso aproveitar a Voz do Brasil a 80 pila por mês. Vou pagar um operador com encargo, que vai sair 1.500, ou pago 80 por mês. Me perdoem os operadores, tá? Me perdoem. Mas a tecnologia está aí também, não adianta. Eu sou remunerado pelos meus clientes para gerar resultado, né? Então, vamos olhar as pessoas, as que querem ficar, né? Digamos que todas elas queiram ficar, todas elas, né? Aí nós vamos ter que fazer avaliação para ver quem são os melhores. É assim, com uma boa estratégia para botar no ar. Luciano. Eu falo demais, né? Me desculpe. Não, acho que ao contrário, acho que as tuas provocações trouxeram bons insights, boas chacoalhadas, né? Boas provocações para todo mundo. Mas a gente já estourou o nosso horário aqui. Agora que eu vi. Quando o papo é bom, o horário passa rápido, né? Vai fluindo, tanto que a audiência se manteve, tá, Luciano? Então acho que isso é um bom termômetro. Eu acho que o papel do nosso webinar é também trazer um pouco do que você trouxe hoje, trazer a chacoalhada, trazer provocações, tirar a gente um pouco da zona de conforto, fazer a gente pensar diferente e com um olhar distinto. Então, mas eu quero agradecer a tua presença, a tua disponibilidade, que você faça aí a tua saudação final para a gente poder encerrar e o pessoal poder seguir para os seus compromissos, cada um nas suas casas. Obrigado por essa 1h20 aí, né? Fechando agora, eu nem vi passar. Eu quero dar um feedback para vocês, assim, não é demagogia aqui, tá? Não é puxa-saquismo, é de coração mesmo. Vocês são muito organizados em Santa Catarina, assim, já percebi lá no Congresso, lá, e as ações que vocês têm, olhando o site de vocês, assim, parabéns pelo trabalho de vocês. Não desistam, não há terra arrasada, tem que ter visão, tem que ter interpretação dessa maluquice toda que a gente vive, né? E colocar pessoas certas, seres humanos certos. A minha consultoria é exponencialrs.com, se quiserem olhar um pouquinho, entrar no meu site ali, navegar, exponencialrs.com, é bem fácil de guardar. Sigo à disposição de vocês, sempre que quiserem me convidar para encontros como esse, seja em congresso presencialmente, vou estar sempre à disposição, porque eu sou um entusiasta e um apaixonado por rádio e pela comunicação. Muito obrigado.
A gente que agradece mais uma vez, Luciano, obrigado pela sua disponibilidade, obrigado a todos pela audiência. O nosso webinar termina aqui, a gente avisa os próximos webinars nas redes sociais da Caerte. Uma boa tarde a todos.